gente, meu ângulo melhor é o direito. Eu vou tirar o casaco. É maravilhoso que eu tô aqui com a pessoa que me ensinou a não fazer outra coisa. Depois me deu o golpe e virou minha rival. Chupa que nem briga bem. Ah, chega bem. Vou anotar essa pra próxima casa. Colocar, né? Pessoas que não são, se detestam, mas mais ou menos. Gente, boa noite a todos. Pra quem ainda não deu boa noite, sejam bem-vindos à Casa Fantástica. A gente vai ter a mesa agora sobre agenciamento literário. E que desde o ano passado, esse é o segundo ano da casa, é sempre um tema que circula muito autor, né, na casa, então é sempre um tema que o pessoal pergunta muito e não entende muito como é que parece meio que algo completamente inacessível, algo que não existe no Brasil, não tem agenciamento literário no Brasil. Então eu mesma, como editora, tenho muita curiosidade sobre esse assunto, né? Tem coisas que me parecem ainda muito difíceis da gente entender. Que são científicas, exatamente. Então, a gente convidou a Alessandra Puiz e a Guilhaga, vou pedir para elas se apresentarem e contarem um pouquinho da trajetória delas como agentes. Para o ímpar? Quando tudo era massa, não me chega. Não, isso é curioso. Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Oi, Felipe. Oi, gente. Quando eu entrei na área, eu não sabia que existia um agente. Eu sou jornalista por formação, e aí, como eu sempre falo, eu queria muito ser jornalista política e comecei a trabalhar com isso, e de repente descobri que eu não tinha estômago para isso, então eu mudei de vida. Assim, eu tive o apoio da minha família, do tipo, privilégio, né, de você pode parar sua carreira agora e ver o que você vai fazer. E aí, em 2010 para 2011, eu fiz o curso do Publish News, que eu acho que foi a primeira ou segunda turma, que era o negócio do livro, e eu nunca quis ser editora. E eu não sei escrever, eu escrevo que nem TCC mesmo, com todas aquelas palavras. Segundo fulano, entrou na sala, vai sair um negócio dele, você pode escrever. E eu nunca quis ser escritora de ficção ou não ficção. E lá eu descobri a figura do agente literário, e foi quando eu vi assim, é tudo que eu quero fazer, porque eu quero organizar projetos, eu quero ficar de pijama na minha casa e eu quero controlar todo mundo. Então, assim, é basicamente isso. Então, eu comecei nisso. Minha melhor amiga tinha uma fanfic. Fanfic são histórias da internet, criadas por fãs, muito famosa, de uma banda, que é a Babi Dio, de sábado à noite. E ela chegou pra mim e falou assim, eu queria transformar num livro. E a gente fez de forma independente, porque ela falou, não quero com editora. Então, de 2009 para 2010, nós fizemos... Porque eu fui ghostwriter de muito político. Então, essa parte de edição, eu sabia bem trabalhar o texto. Então, eu editei, a gente diagramou, a gente mandou para uma gráfica no final de 2009, que engraçado, faz 10 anos agora, e 1000 livros, e a gente vendeu em um ano. E aí eu fui para a Bienal do Livro de 2010, lá em São Paulo, completamente deslumbrada, completamente feliz, assim, com 30 livrinhos e, não sei o que eu tô fazendo aqui. Entrei em todos os estandes, inclusive escutei de uma editora grande que se eu não fizesse autopublicação com eles pagando 15 mil reais, eu nunca ia conseguir sucesso. Pois é, hoje eu estou top 1 aí. Então, foi assim que eu comecei a conhecer muita gente. E aí, a Gutenberg teve interesse na Babi. Gutenberg era eu? Não, mas foi antes. Foi a Gabriela. E aí, a editora-chefe, ela não me passou nem um pouco de segurança. Então, esse projeto da Babi, do livro dela, quando a gente foi para a editora, porque a gente tinha que entrar no mercado livreiro, não dava mais para a gente vender em casa. A gente resolveu fechar com uma editora menor, que tinha me dado um projeto de marketing maravilhoso, pagou o book trailer, pagou, a gente gravou um CD da banda, porque a história é sobre música e tal. E aí veio a Alessandra, que surgiu do nada, mentira, a Gutenberg pra mim foi do nada. Eu sou muito amiga da Paula Pimenta. E a Paula Pimenta falou pra mim, a editora nova, você quer o contato? Eu falo de você pra ela. E aí eu mandei a trilogia Anômalos, que se chamava Escolhidos, porque era horrível esse nome, graças a Deus a Lê que mudou. E depois a Daisy, no Nada de Dramática. E a Lê amou, assim, porque ela queria montar um catálogo juvenil. Já tinha a Paula Pimenta. E aí a gente começou a trabalhar muito nessa área.
E aí foi daí, gente. Foi todos os meus autores, eu cacei mesmo. Tem gente que, tipo a Pam Gonçalves, que era uma das maiores booktubers, eu fiquei 2 anos atrás dela. Porque ela ficava, mas eu só sei, né, apresentar, tal. Não sei se eu sei escrever. Eu falei, vamos treinar, me manda um texto, vamos treinar. E todo esse processo de edição. E aí hoje estamos aí. Mas a Lê foi muito minha mentora, me ensinou muita coisa. E é por isso que eu falei que agora ela tá tentando roubar tudo. Mentira. Mentira, gente. Semana passada eu tava na casa dela, a gente tava gravando Conquistar o Mundo. Como a gente ia dominar o mundo. Todo dia, gente. Bom, eu tenho 26 anos de mercado editorial. Você pode ir. Né? Não se enganem por essa franja. Né? Não fiz trabalho infantil. E tá na moda, né, falar disso. Eu comecei muito com... Eu comecei, na verdade, com revisão técnica. Eu sou bióloga de formação. Ai, eu amo isso. E eu comecei... porque eu sou nerd também, sou geek. Sempre gostei, né, desse mundo. E acabei fazendo a revisão técnica de um livro super nerd. E eu estava na faculdade. A editora era minha amiga e ela falou, você não quer fazer a revisão técnica desse livro? Eu falei, você vai me pagar para ler livro? Isso existe, né? E aí, enfim, de revisão passei para revisão técnica, passei para revisão, preparação, edição, aprendendo na prática, porque no Brasil você não tem muito acesso, né? Mais recentemente é que a gente tem mais cursos por aí, muitos deles eu né, dei aula nesses cursos, né? Dei as aulas que eu queria ter assistido. E aí, fiz muito tempo de freelancer e trabalhei depois em pequenas, médias e grandes editoras. E lá se vão 26 anos. E aí, o ano passado, eu estava numa grande editora, na posição máxima, e aí eu, louca, pedi demissão. E eu queria trabalhar de pijama, mentira. Não, eu fui na sua casa e falei assim, você realmente toma banho e troca de roupa de manhã? Ela, sim, eu venho pro escritório na minha casa. Eu, gente, eu vou de pijama. E... Louca não, porque ano passado o Brasil inteiro enlouqueceu. Né? Todo mundo mudou, teve que mudar de rumo. Pois é. E aí, como editora, eu sempre senti muita falta dessa figura, né, de agenciamento, de agente literário. Porque aqui no Brasil a gente tem muito poucos agentes, a gente tem sérios mesmo, 10 agências, contando com as nossas, só que a maior parte faz um trabalho que a gente chama que se chama coagenciamento, né? É muito internacional. Que é você representar, né, agentes e editores internacionais para vender direitos de projetos, né, livros e autores internacionais para o Brasil. O agenciamento mesmo é você representar autores nacionais para o seu mercado e para fora, né? Essa é mesmo a vocação do agente literário. E isso não tinha, né? Não tem. Alguns agentes, grandes agências aqui, fazem também alguma parte de agenciamento, mas em geral ou são autores de literatura, né? Eu não gosto de falar autoliteratura, mas vamos dizer assim, literatura mais... literatura. É o clássico, ou mortos, tá morto, ou mortos, né? Porque, como vocês devem saber, pela lei do livro, na verdade pelo Tratado de Berna, os direitos autorais são do seu autor e do autor e dos seus descendentes até 70 anos depois da morte do autor, não é da publicação do livro, da morte do autor. Então, você tem, por exemplo, o Carlos Drummond de Andrade, vende muito ainda, né? E é dos filhos, netos, bisnetos, né? E aí é um bando de gente, né? Às vezes é mais de 100 pessoas que você tem que resolver aí o que faz com os direitos autorais, divide para um monte de gente, tinha que dar uma briga, é um inferno. Isso é curioso que eu fui fazer um curso sobre contrato e tal, e aí estavam falando sobre domínio público, por exemplo, quando a pessoa não tem filho, tudo, tem que achar o primeiro parente. O primeiro parente. Aí alguém contou um caso que era o primo de segundo grau que morava no interior, e você tem que... Aí como eu só trabalho com gente jovem, eu cheguei pra minha sócia e falei assim, se o pessoal morrer, aí ela ficou assim, ninguém tem filho, ninguém tem... Faz um testamento aí. Aí agora eu tenho noção que eu tenho que entender.
E aí o que acontece? Então, assim, trabalho de agente mesmo, de representar, eu vou falar, a Gui faz. E muitas das grandes agências não fazem direito. E eu fiquei doida quando eu conheci a Gui, porque ela faz um trabalho absolutamente qualitativo, como se deve mesmo. Lá nos mercados editoriais mais maduros, né, principalmente Estados Unidos, né, a Inglaterra, Alemanha, né, Reino Unido, não existe, a figura do agente literário ela é central. Não existe você procurar uma editora para publicar. Quando o autor quer publicar um livro, ele busca um agente. E se o agente aceita representá-lo, é nessa hora que ele comemora, porque é quase 100% de chance que ele vai ser publicado. E porque as editoras não aceitam uma submissão de originais direta, só via gente. A gente funciona como um funil. Exatamente. Então a gente é alguém que conhece o mercado, conhece o seu segmento de mercado, o segmento com que trabalha, e ele faz essa prospecção, essa peneira, e conhece muito o outro lado, todo o lado das editoras. Então é um sinal, é um dos sinais de amadurecimento. Tanto no lado da editora, né, eu a maior parte do tempo trabalhando como editora, eu vi que não dá tempo de você tem alguém que é editora aqui? Não. Óbvio. Dá tempo de você fazer, né, ficar... Não, super difícil, né? Então, quem que é escritor aqui? Todo mundo? Quando você termina um livro, você fala, acabei, né? Gente, é mentira, você não acabou, tá? Falta a parte de edição. E quem já teve a oportunidade de trabalhar com um editor que realmente mexe no seu texto, te ajuda a desenvolver o texto, você sabe que, bom, Priscila é editora. Faz muita diferença o trabalho de edição, né, Priscila? E aí, muitas vezes não dá tempo dentro da editora, e editoras grandes, de você trabalhar ou de você desenvolver um autor que tem um bom potencial até o ponto dele ser publicado com competência para ele ter um bom desempenho no mercado, né? E o agente está ali nessa interface entre descobrir pessoas que têm um bom potencial, desenvolver e saber aonde colocar. Então, o agente vai procurar a melhor editora para aquele trabalho, ele vai procurar as melhores condições contratuais, ele vai olhar a carreira do autor como um todo, ele vai trabalhar o texto do autor, quer dizer, trabalhar o texto é o primeiro passo, né, Gui? Não, eu não consigo não trabalhar. Não, exatamente. É uma coisa minha, assim. Não, e é o que realmente faz. O agente funciona como um primeiro editor, né? E aí sim você tem um trabalho de apresentar aquele projeto de uma maneira madura, porque você sabe como é que as editoras funcionam, né? A gente conhece todo o mercado editorial, ele conhece os editores dentro das editoras, ele sabe como é que os editores trabalham, o que eles querem e aonde aquilo vai funcionar. Então, a gente acaba conhecendo de texto, a gente conhece de contrato, né? Toda a parte jurídica, a parte toda de negociação, a parte do relacionamento, terapêutica, né? A parte de psicologia terapêutica, né? A gente, né, autor é uma coisa, né, Letícia trabalha comigo. Autor e editor. Autor e editor. Tem uma coisa que editou a carreira. É melindroso, meu Deus do céu. E você, enfim, tem outras coisas. Você trabalhar com a venda internacional ou a venda para outras mídias, outras plataformas, como o mercado audiovisual, né? Cinema, série, teatro, audiolivro, que é uma coisa quentíssima agora. Vem aí, hein? Vem aí audiolivro, podcast e eventos, participação em eventos, participação em feiras e, enfim, a carreira do autor como um todo, né? E aí, assim, vou para um lado, vou para o outro, publico aqui, eu publico ali, faço agora uma autopublicação ou não, né? Enfim, isso é a gente. E a gente fala muito. Né? Mas a gente convidou vocês para falarem, então, por favor. Vou deixar aqui.
A primeira pergunta que eu queria fazer é porque, assim, de fato lá fora, exatamente o que você falou, tem muita gente e os autores já entendem que ele procura o agente e o agente é que procura a editora, né? Mas a gente sabe que aqui ainda não tem esse costume, não tem essa cultura. Então, você imagina a Pressage de uma editora independente, pequeno porte, e eu já recebo 850 mil livros, né, solicitados, não solicitados, que tem a ver com catálogo, que não tem nada a ver com catálogo. Eu criei na página, assim, você precisa responder 25 perguntas para poder mandar 2 páginas, e você tem que confirmar que você está mandando só 2 páginas, e mesmo assim, as pessoas respondem por aquilo, chegam coisas. E aí eu fico pensando, eu falo, gente, se eu que sou uma editora pequenininha, estou recebendo tudo isso, imagina a gente, né? E como é que você faz para escolher dentro... Eu fico imaginando, sabe aquele programa Silvio Santos que joga mão de carta e pega... Eu falo, gente, como é que faz para ler tudo isso aqui, processar tudo isso aqui e descobrir os autores? Então eu queria entender um pouquinho assim do processo de escolha, né? A Letícia me mandou o catálogo, né, que é agenciado pela Alessandra, e aí eu falei assim, gente, como é que esses nomes vieram parar aqui, sabe? Por que tem essas fotinhos, não tem outras? Porque às vezes assim, é a escrita, é só a escrita, ou também hoje em dia está se olhando rede social para o posicionamento do autor, experiência, enfim. Queria que você contasse um pouquinho o processo de escolha desses autores que vão ser agenciados. É bem isso, né? É o agente que escolhe o autor, né? É muito engraçado porque o que a gente mais recebe é perguntas sobre como funciona. Acho que você também recebe, né? Eu fiz um FAQ. Existe um ator... Eu estou para pôr o meu FAQ no ar. Um autor chamado Rick Riordan, de fantasia dos Estados Unidos, que eu amava, porque todo mundo que perguntava coisas pra ele no Twitter, ele falava, tá aqui, e o link do FAQ. Aí eu falei, é o meu sonho, é isso. Então eu fiz o FAQ, eu recomendo, e aí eu respondo pessoas assim, tá aqui o link. Do tipo... Que é uma coisa, a gente tem o Pavio Curto, que é um podcast aí que eu faço com a Curto Fixa. E o nosso primeiro episódio piloto é o escritor que não sabe ler. Nossa. Porque tá escrito no meu site. Como é que você me pergunta o que tá escrito no site, sabe? Enfim, desculpa. Faz o FAQ, vai te ajudar. Não, isso é tipo... Aí a Letícia o dia inteiro no... Tipo revisor... Ctrl-C, Ctrl-V. Revisor que manda currículo com erro de revisão, né? Sendo que o Word faz isso pra você. Mas as pessoas, na verdade, não sabem muito bem como funciona o mercado editorial, como é que funciona a dinâmica, né, do mercado, não só do agente, mas como as editoras funcionam, né? As pessoas acham que... eu sempre brinco com isso, o trabalho dentro da editora ou uma escrita do livro, né? Você olha por fora, né? Você fala, nossa, quanto glamour, né? Puxa, vou ficar aqui escrevendo e tal. Isso é que nem transar na banheira. Com certeza! Vai transar na banheira. Gente, você não sabe onde você põe o pé, um diamante confortável. Não tem lubrificação. Não tem o livro também, ele vai assim, ó. É péssimo, a ideia, é só a ideia que é glamuroso, o resto não é. Então, assim, é super árduo, né, o trabalho de tudo, né, escrita, edição, né, então falta muita informação e muita gente manda e-mail falando, eu quero contratar você, não dá pra me contratar. Não é assim que funciona, né. Eu recebi um e-mail que era assim, boa tarde, eu escrevi ficção científica. Pô, só isso. Mas... Aí eu fiquei, parabéns, bacana. Né? Eu tô muito... Aí eu quase respondi, maneiro. Eu escrevi uma carta pra minha tia. Até agora eu não sei, se a pessoa tiver aí, por favor, me diga o que você queria no e-mail, eu não sei. E aí, assim, cada agente acaba tendo uma linha muito definida. Ou pelo menos ele precisa ter, que vai balizar o trabalho dele tanto na escolha quanto na atuação. Então, por exemplo, aqui é uma coisa muito nichada. Então, isso que eu ia falar. Fala aí, Gui. Não, quando eu comecei realmente, aí eu trabalhava com produção de show, eu tinha uns sites de fansites que a gente fazia comunicação de imprensa e tal. Capricho, assim. Então eu sempre vi no jovem o meu público-alvo
porque principalmente se ele for classe média, porque se você vender, se você trocar capa, ele compra. Se você só botar uma imagem nova, ele compra. É aquele pessoal que tem aí, é muito fã, tem aí no poder monetário e tem o tempo para ler. A gente sabe que quem mais lê não sei do mundo, mas no Brasil é de 12 a 19 anos, antes da faculdade, né? Que você tem mais tempo para ler. Então eu queria muito focar em juvenil. E na minha história como leitora, eu sou muito fã do Pedro Bandeira. Foi o autor que me fez chorar na vida. Tipo, ano passado, tá, gente? Não foi quando eu era criança, não. Então, depois da Vagalume até o Harry Potter, a gente não tem nada. A gente tem um grande gap, assim, um grande vão. Falávamos isso de manhã, né? E eu ficava assim, cadê essa literatura juvenil? E aí, conhecendo a Thalita e a Paula, pessoalmente, virando amiga delas, são duas entre milhares, assim. E o que eu mais escutava dos fãs da Paula Pimenta é que as histórias se passavam em Belo Horizonte. Então, assim, começou aquela identificação do tipo, o meu Natal tem sol, porque eu moro no Rio de Janeiro, eu moro em Recife. Eu não fui de uma escola, eu pessoalmente, em que tinha esses grupinhos que tem muito nos Estados Unidos, né? A Super Cheerleader e o Capitão lá do futebol americano. Não, tinha os nerds, assim, que a gente não se batia muito. A gente, mas ninguém prendia o outro no armário, né? Não tinha essas discussões. E todo mundo ia para as festas juntos, e enfim. Então era uma identificação que eu sempre quis trabalhar muito. E aí, estudando mesmo, eu percebi que eu queria nichar o meu mercado. Então eu só trabalho com juvenil. Já me perguntaram, o autor tem que ter essa idade? Não, gente, é o público-alvo que tem que ter de 12 a 29 anos, que chega até o jovem adulto. E fui aprendendo nisso. E hoje eu faço um gerenciamento de carreira. Por que eu não quero ter um catálogo com 100 pessoas? Porque eu não consigo controlar 100 pessoas. Eu tenho hoje uma sócia e eu tenho uma assistente de mídias sociais. Porque é isso. Depois você vai ter que me ensinar como é que ensina alguém a editar texto e você dorme tranquilo. Tá. Porque eu fico assim, não, eu vou ter que ler o que a pessoa fez. Eu pago a pessoa e não faço o trabalho dela. A parte de dormir tranquilo, a gente vai ter que aprender junto. Mas isso eu sei que é um erro meu, assim, pessoalmente. Então, se eu tenho hoje a Babi, ela tem 10 livros, tá indo publicar 12 esse ano, né? Mais dois. Eu tenho que controlar esses 10. Eu tenho que ver a prestação de contas deles. Eu tenho gráficos dizendo qual foi o ano que vendeu mais, em que estado do país vendeu mais. Então, isso tudo, em que feira vai... Se eu for pegar um catálogo muito grande, hoje eu não tenho condições, não sei o futuro. Então, a minha opção foi essa, nichar no público-alvo e no número. A gente tem 28 autores em que eu olho a carreira, até porque agora a gente está entrando nas outras plataformas, que é cinema, TV, o audiolivro, que está sendo muito legal porque tem muita gente que quer que o próprio autor grave. Eu acho esquisito, mas ok. Não, depende da pessoa, né? Tá bolsa tá ótimo. Sim, concordo, mas imagina o Jim falando. Não. Exatamente. Então, e comecei ano passado, a gente começou o agenciamento internacional, que a gente está vendendo nossos livros nacionais para lá. O primeiro título que a gente vendeu para os Estados Unidos, inclusive, é sobre HIV e é sobre o SUS, é o plano de fundo. E eu fiquei impressionada como os norte-americanos, estadunidenses, gostaram muito de saber, porque não é assim, o sistema de saúde dos Estados Unidos é precário. Assim. E como a gente tinha, não sei nesse governo agora, a gente era pioneiro no sistema de HIV, no tratamento. Então eles ficaram muito interessados em explicar isso, pegar realmente algo bem latino, bem brasileiro e passar para uma cultura que não tem noção, assim. Então é isso. Mas caçando pessoas na internet. Twitter. A resposta é Twitter. Mas qual é o teu critério? Twitter. Então, desses 28, alguns Não, pelo menos vieram maioria das redes. Da submissão eu só tenho uma. A gente fez submissões, que é abrir períodos no Gente, ano. submissão não tem nada a ver com BDSM, tá, gente? Submission! Tem pessoa que não, é que uma pessoa uma vez me escreveu. O que é submissão? Se submeter. Submission, porque é um americano que fala submission, né? Submeter seus originais à apreciação. Que é um modelo dos Estados Unidos e da Europa, em que são
períodos, ou tem gente que fica aberto o ano todo. Já tá, agora já minha cabeça. De submeter originais. Então a gente determinou temas. A primeira foram 45 dias, eu recebi 402 e-mails. A segunda eu botei tema, do tipo, porque era coisas que eu queria procurar e eu escutava de editoras. Eu sempre dou o exemplo da Vaca Voadora, mas agora. Nossa, Vaca Voadora. Mas vamos fazer mais fácil Vaca Voadora, do tipo, então era temas, bruxas que falam com pessoas de 20 anos e estão na faculdade. E nesse eu recebi 198 e-mails, assim. Então era um processo em que eu me dedicava a ficar 2 meses só lendo, e é isso, recebo só 5 páginas. E aí recebia aquele e-mail o tempo todo. Mas aí, o resto do parágrafo está na 6ª página, eu não posso mandar, e se eu diminuir a fonte? Aí eu tive que, olha só, botar a fonte tem que ser o mesmo tamanho, tem quase trabalho de TCC. E avaliar assim, e hoje a gente tem a Solange Quioro, que veio dessa submissão, mas era porque também eu queria muito trabalhar o texto dela, já conheci o trabalho dela na internet, no Twitter, e ela fala com mulheres negras, ela fala sobre a solidão da mulher negra, do jovem, e era uma coisa que eu queria muito trabalhar. Então, basicamente é isso. E lendo, eu tenho autores que eu era fã do blog, que eu era fã do canal. Tem a Fernanda Nia, que ela é quadrinista, que eu vendi ela pra Nemo antes de conhecer ela, porque eu ia comprar um livro dela, porque geralmente quadrinista faz muito independente, né? E não tinha. E aí eu peguei todos os números, mandei pro Arnaud, que é o editor você, falei, Ale, quem tá na Nemo? Ele me deu o contato do Arnaud. E aí eu mostrei pro Arnaud os números de likes, de curtidas, de público. Falei, poxa, é tão interessante esse projeto. E aí ele me falou assim, você agencia ela, vamos fechar. E eu falei assim, eu não conheço a pessoa, desesperada. Graças a Deus a Nia confiou em mim, não achou que eu ia roubar. Eu mandei essa mensagem, eu não vou roubar seu rim, eu juro. Eu sei que eu vim do nada, mas a gente pode marcar mais reunião. E hoje ela foi a primeira autora nacional da Plataforma 21. Lindo livro. Da Mensageira da Sorte. E é maravilhoso, porque tem magia, mas tem toda essas meu Deus, revoluções que a gente está fazendo agora na rua e tal, contra o governo. E eu fugi totalmente do assunto. O assunto era justamente esse. Como é que esses 28 autores chegaram ao... eu acho que é justamente... Página 7. A Bárbara Moraes, que a me contratou quando ela estava no Gutenberg, e foi a Iris Figueiredo, que foi a minha segunda autora, me indicou. Ela falou, eu gosto muito do texto dessa menina, ela tem esse blog. E aí, comigo, que eu saiba hoje, foi todo mundo assim. Eu hoje já procuro também pessoas, o autor já é autor, tem 2 livros independentes. Aí ficou até mais fácil para mim esse nível de ir atrás e tal. Mas no início era muito, eu gostava das pessoas escrevendo e eu queria que elas contassem histórias, assim. E quase todo mundo topou. Então, foi basicamente isso. Meus autores são muito meus autores editados, né, ao longo da minha vida editorial, gente que eu publiquei ao longo do tempo inteiro, né, que... E bem humor você ajudava muito também. Sim. Sabe quando você vê um contrato meio leonino, mesmo você trabalhando na editora, você fala, vamos cuidar do papel. Pois é. A gente como editora é muito agente duplo, né, porque você não é... Quando você é engraçado até, muita gente que trabalha em editora, nas editoras grandes, ou é o dono da editora, né, ou é um contratado da editora, e você ser contratado da editora, numa editora grande, isso é uma coisa muito recente, né, geralmente você tem os herdeiros, né, e aí, se você é contratado, vamos dizer assim, você é um executivo de uma grande editora, né? O Adilson é editor da Pensamento, Cultrix. Você tá com a camisa da editora, né? Mas a gente se apega ao autor, né? E aí você às vezes defende o autor, mas no fundo você né, presta conta aí pro seu chefe, que é o dono da editora. Mas é isso, você quer, olha, esse contrato aqui ou essa coisa aqui, eu sempre gostei muito de trabalhar com autor nacional, né? Eu editava internacional, fazia aquisição de internacional e de nacional, mas eu sempre gostei de trabalhar muito com nacional.
E Você não pode meter a mão, né? no internacional não pode. Exatamente. Eu acho que é isso que é a né? nossa... Pra ser a gente, você tem que gostar de mexer na coisa dos outros. Exato. Porque, na verdade, a gente, eu sempre brinco, né, dou aulas em MBA, tem 2 tipos de editor, né, mas isso é uma coisa que, enfim, eu e o Pedro Almeida, no curso que a gente dá junto, a gente que classifica, assim, né, não tem nenhum lugar, assim. Mas, basicamente, tem o editor que publica e o editor que edita. O editor que publica é simplesmente aquele que faz essa intermediação da aquisição de livros estrangeiros, é um bom prospector, né, de títulos, né, para o seu selo, e ele vai publicar aquilo. Você contrata uma boa tradução, você contrata uma boa, enfim, uma produção editorial bacana, mas não mexe no texto, mesmo porque não pode. Qualquer coisa que você vai mexer, você tem que conversar com o autor estrangeiro e com a gente, o editor estrangeiro. E o editor que edita, que é esse que tipicamente trabalha com o autor nacional, que pode mexer, né? Que pode não, que acaba batendo uma bola com o autor e fala, puxa, será que aqui não fica melhor? Isso aqui não fica mais interessante aqui? Ó, seu texto aqui, seu filho aqui tá com 3 perninhas, 2 narizes e 5 orelhas. Vamos tirar, né, 3 e pôr uma perna a mais aqui. Então você acaba mexendo. Então eu acabei até por isso e gostar muito de mexer. Eu sou de texto, né? Aqui também, né? Como jornalista, a gente acaba fazendo esse papel. Então, assim, muitos dos meus autores agenciados hoje foram autores que eu publiquei ao longo da minha carreira. Eu tenho muita gente que passou por outras agências. O Felipe Salles é um exemplo, né? Salles é meu agenciado atualmente, que eram até agências muito mais focadas em coagenciamento ou em estrangeiros, né? E acabam não tendo essa sensibilidade com o autor nacional para o mercado nacional, né, Felipe? Foi, tudo E muita gente que, assim, eu convidei, né, eu fui atrás, porque o que é o meu escopo? O meu escopo é projetos de trade, tá? Ou seja, eu não trabalho com a dita autoliteratura, eu não trabalho com infantil, com picture book, né, com infantilzinho, eu trabalho do young, nem com middle grade, do young adult, né, ou seja, do juvenil, do young adult, do new adult e para cima, ficção e não ficção, mas aqueles livros ditos comerciais ou de entretenimento. Quem eu sei que ou já tem um início de carreira ou inéditos, mas que eu vejo muito potencial no mercado. Então, assim, na não ficção é bastante fácil você detectar que tem potencial pelo tema, né, pelo ineditismo, pela originalidade ou pela qualidade ali do conteúdo. E na ficção é bastante mais difícil, porque os nossos autores de ficção brasileiros, e aí eu acho que eu vou enquadrar muita gente aqui nesse caso, o que acontece? É muito mais leitor, um leitor forte, né, um leitor experiente, que gostaria muito de escrever o seu livro, que deve ser esses todos que você recebe também, e acabam sem técnica ou um conhecimento mais formal, escrevendo de um jeito intuitivo, né? Você fala assim, mas tem técnica para escrever? A gente tem técnica para tudo, tem técnica para lavar o cabelo, né? Diferente quando você lava em casa e quando você lava no cabeleireiro, no salão, existe um jeito, né, da boa prática, né? Você tem técnica para pintura, né? Você fala assim, mas tem técnica na arte? Tem. É fruto de centenas de anos de experiência que as pessoas foram compilando. Eu né? acho que a gente mais vê ideia maravilhosa mal executada. Exatamente. E aí você vai lendo, a pessoa, não vai não. Basicamente, gente, isso aqui você fez com essa história? Porque é isso, quando você
uma ideia ruim, bem executada, é lixo, não tem o que fazer. Porque com uma ideia ruim você não tem o que fazer. Você pode escrever perfeitamente, não vai funcionar. Mas uma boa ideia mal executada, você fala, puta, isso aqui é um tesouro, é uma pedra bruta a ser lapidada. E falta lapidação. Nesses mercados que a gente fala que são maduros, as pessoas estudam pra caramba, estuda técnica, estuda roteiro, estuda narrativa, estuda tudo e lê pra caramba também. E entende o que tem por trás disso aqui que as pessoas fizeram que deu certo, né? Não é por acaso que a J.K. Rowling fez um baita sucesso. Não é por acaso que o Percy Jackson é um sucesso. O Rick Riordan tem bastante entendimento das coisas. E grandes autores, Stephen King ou vários outros. O Rick Riordan, ele está de fórmula pronta. Prontinha. Já está na 4ª série, você sabe que vai ser um trio, você sabe que tem tudo, eu continuo lá. E você lê, mas digo por quê? 3 anos sendo fã dele, porque tanto o personagem dele é não binário, ele não tem gênero. Exato. E é filho de Loki, então, enfim, identifica aquele deus da mentira, o deus que muda de corpo. E é muito legal. Então, assim, isso é bom, porque assim, você só consegue prescindir da técnica ou prescindir depois que você conhece muito, né? E aí sim, você pode voar sozinho. Eu aprendi isso muito de talento também. Não, eu já entrei nos debates, tem gente que não, talento você faz e tudo. Mas eu tenho noção, por exemplo, se você me dá um violão e me der 15 anos de aula, não adianta. Ah, sim. Na minha cabeça, na minha vivência, então eu vejo pessoas realmente que têm muito talento para contar histórias. A Thalita senta pra falar, você fica assim. Você não fala. Se ela se candidatar a presidente, eu voto não em 5 minutos, sabe? Então, eu acho que junta muito disso também, do nosso gosto pessoal, do que eu acho que posso vender. Uma vez eu escutei isso assim, se você recusar um original, tipo novo Harry Potter, né? Que a gente odeia escutar um novo Harry Potter. 2019, gente, vamos parar com isso. Faz 20 anos. Você vai ficar mal. E aí eu parei, realmente uns tempos, fiquei refletindo sozinha. E eu acho que não, porque talvez se eu falo pra você que eu não posso trabalhar seu texto, eu não tenho capacidade e conhecimento. Então talvez eu não teria olho pra ver o próximo. Às vezes eu tinha estragado o Harry Potter. Não é à toa que ela passou por 15 editores, 20. E só um editor final teve o olhar pra falar, olha, vamos fazer assim. E mesmo porque a filha dele que leu falou, pai, isso é bom, sabia? Ou seja, ele teve a capacidade de ter um filho, de parir alguém que conseguiu. Deu o livro pra criança, pra filha do dono da Bloomsbury. Então, assim, claro, um agente literário ganha em cima do ganho do autor, tá? Então, gente, se algum agente literário quiser cobrar de vocês, foge. Não é assim que funciona, tá? Por favor. Não existe mensalidade, não existe... Não. Agente literário é meu sonho. Um agente literário é alguém que ganha comissão sobre o resultado do trabalho dele. Número de vendas. Portanto, a gente tem tempo, né, energia limitados. E a gente vai apostar também no que a gente acredita que vai funcionar. Então, tem muito da gente olhar o que é possível ter um potencial ou editorial ou comercial, né? Tem livros só comerciais que a gente olha? Tem, né? Vai ser a nossa vaca leiteira aí para poder pegar os outros super valiosos. Às vezes eles são pontuais, né? Às vezes eles são pontuais, exato. E a de K-pop ele durou, sei lá, 2 anos. Quando o K-pop está funcionando, depois ele vai cair. Exato. Mas é uma mistura de você saber o potencial, ou seja, você está muito ligado no que está acontecendo no mercado com o potencial daquela obra e que você consegue trabalhar, né? Então, esse é um pouco do critério, né? E é isso, o quanto você consegue abraçar e você enxergar, porque não adianta nada você pegar um livro que você sabe que não tem espaço, né? Aí não... Uma coisa importante que eu acho que a gente tem que falar é que eu aprendi ao longo dos anos que a gente precisa muito profissionalizar esse mercado. É isso, exatamente. Tudo que eu quero ver são novos agentes e novas agências. Porque eu nunca vou ver isso como... Eu vou até contar, porque eu tô com a pergunta preparada. Eu queria estudar
mandou à toa, assim, não vou ah, roubar fingi seu que A lugar. gente fala demais e não deixa de perguntar. Não, mas eu queria justamente chegar nessa pergunta, Gui. Se eu falar hoje, gostei desse negócio aí, quero virar um agente literário, começa por onde? Porque assim, eu entendo que espaço tem, né? Você está falando que tem pouca gente fazendo agenciamento ainda, e, por exemplo, quem trabalha com nicho deve ter 70 outros nichos a serem explorados ainda. Então eu queria saber assim, começa por onde, faz o quê, tem que ter contato, tem que ter experiência. Networking é a palavra para tudo, gente. Mas eu acho. Ela fez biologia, eu fiz jornalismo político. Então, assim, a faculdade, o seu curso, eu acho que tanto faz. Sinceramente. Só que eu tenho mais aí depois. Não, sim, mas você nunca pensou quando Não, você foi fazer, né? Eu lembro que eu não fiz no vestibular produção editorial porque só tinha no Rio de Janeiro na UFRJ em 2005, 2004. Então, e na minha cabeça eu não entendia nem o que era produção editorial. Tá? A gente foi fazer uma vez na Unicamp uma palestra e o pessoal estava no último ano e eles só sabiam teoria, não tinha aula de marketing literário. Perguntaram para a Alessandra como é que compra um título em um leilão. E eu fiquei, gente, é o último período de produção editorial. Não, e depois disso, eles me convidaram para dar aula na graduação da Unicamp. Eu dei aula na graduação um semestre, no Instituto de Estudos da Linguagem, porque isso é um problema na academia. Você vê, Unicamp, né? Para dar aula na Unicamp, é preciso que a pessoa tenha doutorado, ou na USP, ou na UFRJ, ou na Unesp, qualquer pública. Você precisa ter doutorado. A pessoa que vai fazer doutorado, ou vai estar na carreira acadêmica, ela está dentro da academia, ela não está no mercado, e ela não tem noção. Então, a Unicamp tem uma coisa muito legal, que é o programa de professor convidado. Eles convidam alguém do mercado, que não precisa ter doutorado, para trazer a experiência do mercado para dentro da academia. E eu, enfim, eles pleiteiam, lá tem 8 vagas por ano, a turma lá do IEL pleiteou, eu fui lá dar aula, foi um absurdo, assim, tinha 80 pessoas na turma que foram basicamente até o fim. A turma terminou com 78, para vocês verem o grau de interesse. E tinha gente de linguística, tinha gente da história, tinha gente de um monte de lugar. Primeira aula, vocês sabem o que é ISBN? Não. Não sabe o que é ISBN. Tinha gente de pós-graduação. É isso, assim, é uma coisa... Eles sabem... Mas vamos teoria da linguagem aí. Exatamente. Literatura árabe, sabe tudo, comparada. Abre uma planilha, todo mundo vai embora. Não sabe. Então, assim, não tem. As melhores universidades não sabem o que é ISBN, gente. Comecei mostrando... como é Gênesis, não foi nem né? Então, é muito maluco, né? Não tem faculdade que forma, né? Assim, olha, para você ser agente literário, você precisa conhecer muito um lado. O ideal é você conhecer os dois lados, ou seja, você conhecer muito o nicho, né? Ou a área, os autores do mercado, como a Gui já conhecia, e conhecer muito as editoras e quem edita aquilo e quem faz, e você ter os contatos, né? Você saber quem são as pessoas, né? E quem vai editar aquilo e como é que as coisas funcionam. Porque é isso, se tem editor que, sei lá, nas sextas-feiras ele vai ao cabeleireiro e você não fala com ele, né? Então, sei lá, tem as idiosincrasias. Mas você acaba criando laços, assim. Você cria super porque laços. a pessoa também te conhecendo melhor, quantos editores, chefes não me ligaram, eu falo assim, passa aqui na editora. Aí eu chego lá, assim, é a reunião do café, né? Que eu já tô até cansada de beber café. A gente bebe café. Não faz nada, assim, só conversa. Aí alguém fala assim, pô, e um livro de vaca voadora? Por exemplo, vou ter que arranjar outro. Aí eu fico, pô, legal, vou procurar. Bacana, deve ter gente escrevendo. Eu sempre mando essa também. Não tenho sim. Eu já chego, gente, eu preciso de alguém na vaca voadora. Google, pesquisar, né? Completamente assim. Então, assim, o network, ele é muito importante. Porque eu também tenho que saber se essa editora só publica, vou dizer, livros didáticos. Eu não vou mandar um livro de poesia. E a gente recebe muito. Eu tenho piscando no site, não, livro juvenil. E aí eu já recebi.
Eu tenho um livro de exercícios para a bunda, eu juro. Em que a pessoa... Eu não vou zoar ele, porque eu ainda respondi legal a pessoa da Ele falou, não, porque junta a paixão nacional com a vontade de ficar muito sarado. Aí eu fiquei imaginando um livro impresso de exercícios de bunda, aí eu falei pra ele assim, sabe o que eu acho? Eu não trabalho com isso, mas funciona melhor em e-book. Por que você não faz uns vídeos também pra decorar? Aí eu saí vendendo a ideia pra pessoa. Faz isso, faz aquilo, aí depois eu mandei. Imaginando exercício. Isso foi um amigo meu que falou assim, um menino aí vai te mandar um e-mail que eu te dei o contato. Ou seja, ele queria pegar a pessoa e falou, não, tô aqui que eu te ajudo. Não sei, né? Pelo menos eu fui simpática, eu espero que eu tenha ajudado aí, né? Pegou. Mas estava escrito no site, porque ele só pode mandar e-mail pra mim pelo site, pela caixa de contato. Então tá ali escrito. Então eu acho que quando você tem um network, você sabe exatamente a pessoa. Eu tenho, não sei se ela ainda tá aí, Ana, você tá aí? Ana Lima, pra mim, é do tipo, desculpa, você não é mais editora, então ela é minha editora favorita. Só que eu... Foi embora com a minha bolsa, né? Ana Lima é só a criadora do selo Galera Record, gente. Exatamente. Então tinha projetos que eu pensava nela direto, tinha projetos que eu pensava no Daniel Lameira direto. Sim. Tinha projetos que eu pensava na Gutenberg, porque eu acho que a Gutenberg vende melhor pra escola. Quando eu fui fechar a linha na plataforma 21, o que eu queria? A plataforma 21 é muito forte em mídia social. Então eu queria alguém que divulgasse uma pessoa que era conhecida, mas por quadrinista, não por ficção, mas que bancasse toda essa parte de mídia social, que é uma coisa cara, um público caro. Sim. E foi realmente isso que aconteceu, e viralizou, e a gente conseguiu vender muito bem esse livro e tal. Então, é isso. Se eu não conhecesse a pessoa da plataforma 21 e como ela funciona, todos os funcionários, eu não ia saber como é que eu ia agir nesse... Não, e não adianta também só os editores, a gente acaba conhecendo o marketing, não, né? Você tem que saber o vendedor, você tem É que que a gente te saber... ajuda assim no marketing, pô, põe meu livro lá na Bienal na frente aí, pô, na moral, toma aqui esse sorvete, é o negócio mesmo. Mas assim, você... E você tem que estar ligado com o que está acontecendo no mundo, para você entender tendência, você entender, né, que as coisas mudam muito rápido, e também o que está acontecendo no mercado editorial, né? Porque é isso, as pessoas mudam de cargos, né? O que era uma editora não é mais, né? Então, é isso. Sai o Felipone da Gutenberg. Não, todo dia, ano passado, gente, as pessoas são demitidas. É isso, o ano passado foi... Caiu um dominó da minha maquete de network, assim, E aí você tem que saber quem que poderia fazer, porque às vezes um editor que está numa editora, ele vai fazer um super projeto e sai aquele editor, o novo não sabe, não vai fazer, não sabe. Alguém tem uma sensibilidade, então assim, é você conhecer muito bem, né? Você tem um autor que não quer publicar na casa porque o editor é tal. E aí não acontece. Então assim, isso vem muito de experiência, né? Você não tem muito o que fazer. Então assim, muitas vezes você começar sozinho do zero, vai ter uma curva de aprendizado gigante, né? O melhor seria você grudar em alguém que possa te ensinar, ou você aprender junto, né? E aí o modelo norte-americano é muito legal, que é de agente associado. São agentes que são meio autônomos, meio funcionários, vamos dizer assim, né? A pessoa cria a carteira de agenciados dele, né? Mas ele faz parte de uma agência, e a agência credencia, né, avaliza aquela escolha, né? Então, você acha que no curto prazo o Brasil pode começar a desenvolver esse tipo de... Eu acho. Ou a gente ainda está muito para... Assim, eu acho que é uma coisa exponencial, tá? Eu acredito muito que esse modelo pode funcionar. E assim, o único jeito da gente amadurecer o nosso mercado, eu acho que é com agências literárias. Porque é um modelo, isso é bom para todo mundo, é bom para o editor, é bom para o autor e, claro, é bom para mais essa figura da agente, né? Que faz uma triagem, muitos agentes norte-americanos, por exemplo, ou europeus, são ex-editores ou ex-personagens do mercado editorial que acabaram entendendo muito como é que funciona, né, o jogo editorial
E isso é muito bom, porque você levanta o nível para poder, você poder abarcar mais gente, né, que quer chegar em outras editoras. Só que hoje o próprio mercado editorial está muito diferente. Ou seja, publicar em papel por uma editora tradicional não é o único. Está na livraria, aquele modelinho tradicional. Vamos publicar na editora tradicional, em papel e vender na livraria. Não é o único caminho mais. Acabou. Isso não é o que era sonho de consumo, sei lá, 10 anos atrás. Não é mais. Você tem outros jeitos. Publicar independente, muitas vezes, é muito bom. Mesmo para autores best-seller, pode ser legal publicar. Publicar numa editora pequena, como a Presságio, pode ser muito bom. Por quê? Porque mudou o jeito hoje de chegar nos leitores. Mas ficou nichado, né? Eu estava, enfim, semana passada numa reunião discutindo muito isso do como tem gente que eu tenho uma autora famosa que agora começou a publicar projetos pequenos em e-book. E a gente recebeu respostas de leitores do tipo, perdeu seu prestígio. E aí, isso foi uma coisa que pra mim não faz sentido, porque eu sou muito racional. Pra mim, livro é produto, não adianta. Eu tenho 2 hérnias agora, eu só tinha uma, na coluna, por causa desse livro, porque eu fico sentada 12 horas. É um produto, ele merece a pessoa que produz. É exercício! Meu Deus, será que ele tem exercício? Eu ia ficar travada. Então, a gente também combate muito, a gente que eu falo, sei lá, as pessoas com quem eu converso, a romantização do escritor, que é ou aquela pessoa triste na taverna com sífilis e tuberculose. Gente, não faz sentido, que só vai ficar rico depois que morre, sabe? Ou então é sempre mulher que fez um romance, tipo 50 tons e estourou, veio da internet. Não, a gente tem que realmente profissionalizar. É o produto, é o nosso mercado, é o seu trabalho. É a sua carreira. É a sua carreira e aonde do tipo, e pra mim é carreira de cauda longa. Porque um autor, ele não vai escrever só um livro. Ele vai continuar aí em 10 livros e tem o backlist, que a gente tem que pegar aquele livro, foi lançado 15 anos atrás, vamos tentar fazer agora de frente. Então, eu não sei porque eu comecei a falar isso. Porque... Não, eu ia falar do produto, porque a visão do agente é justamente essa. Ela tem que entender, o agente tem que entender que ele está negociando e ele tem que proteger a obra. Que é uma coisa muito interessante que, estudando lei de direito autoral, você vê assim, o agente não protege nenhum autor, ele tem que fazer o melhor pela obra. Assim. Essa obra tem que vender, ela tem que ser conhecida, ela tem que ter o seu lugar merecido, assim. Então, é por isso que o contrato é uma coisa que a gente honra muito. Não, então a gente está falando de... do autor. Em várias plataformas, né? Sim, e aí tem gente que não acredita, mas só o impresso tem que parar com isso, que tem um título. Tem gente assim, meu sonho é a Companhia das Letras. Gente, eu não tenho nada com a Companhia das Letras, mas quando eu tive um problema que o livro não estava na livraria, no evento, foi o mesmo que qualquer outro selo, entendeu? Exatamente. Então, assim, passar de sonho, que eu não gosto de falar a palavra sonho, para meu objetivo e meu trabalho é esse. Entender que você pode estar em todas as plataformas, eu acho que está na hora da gente estar sob demanda, no eletrônico, no audiolivro, com o mesmo título ou com vários títulos, pulverizar isso. E para profissionalizar e para ver cada vez mais. Quanto mais eu vejo o nome do autor estourando em tudo que é lugar, eu atinjo outros públicos. Vai ter, raramente, algumas pessoas que andam em todas as mídias, que gostam. Eu conheço gente que tem o e-book, tem o impresso, tem o audiobook, tudo no mesmo título. Mas também você vai conseguir pessoas que não gostam de ler o impresso. Não, e eu enxergo muito o autor. O autor não é um escritor de livro de papel, ele é um produtor de conteúdo. Exatamente. Então, assim, se você enxergar a sua carreira e a gente enxergar o autor como um produtor de conteúdo, ele vai produzir para várias plataformas, tanto faz. Livro de papel é uma plataforma. Gente, o mercado audiovisual, apesar de tudo, está fervendo e precisa. Vocês estão vendo, né, o florescimento do streaming. Daqui a pouco a gente tem vários, não tem só Netflix e Amazon Prime. Trocentos mil aí que vão estar por aí. E o pessoal está querendo muito roteiro, ou querem boas histórias. Não é o autor fazendo o roteiro, mas boas histórias para serem vendidas ou serem compradas, né?
Então, assim, você ter todas as frentes, né? Que é isso. Livro eletrônico, livro para demanda, livro independente impresso, audiolivro, plataforma de conteúdo para streaming, o livro de papel, o Wattpad, né? Ou enfim, qualquer outras coisas. E o que mais vier, isso é muito legal, porque você vai, ou o Twitter, né? O Twitter não, como é que chama a plataforma? TAP. Hã? O TAP. Mensagens. Isso, que é o livro em forma de mensagem, né? E várias outras coisas. Porque você tem pessoas que consomem vários tipos de plataforma. O audiobook vai bombar aqui no Brasil como bomba lá fora. Tem gente que vai se dar bem, tem gente que não. Então, jovem vai preferir de um jeito, velho vai preferir de outro jeito. E essa história de backlist no conceito da editora tradicional e da livraria tradicional, que, desculpa, já acabou, tá? Vendem livraria física, ainda vai existir Limpa, a Livraria das Marés e tal, mas peraí, quantos livros cabem numa livraria física? Nunca vai abarcar todos os livros que existem, né? Ali também é uma curadoria, mas quem disse que a curadoria daquela livraria serve para você ou para o teu interesse aquela hora, né? O jeito de chegar no leitor, do autor chegar no leitor, já mudou. E não adianta a gente querer voltar para trás. Não é mais o que está na prateleira da livraria física que vai pautar o que as pessoas estão lendo. Muito pelo contrário. Cada tipo e cada segmento de livro funciona de uma determinada maneira. O jovem atinge o leitor, né, de young adult é atingido de um jeito, não só no marketing, mas para ele saber que o livro existe, né? O leitor de ficção científica a mesma coisa, de terror ou da outra literatura, né? Então, não é à toa que os cadernos literários somem, porque é diferente, as pessoas se comportam diferente. Então, assim, é uma adaptação. A crise das livrarias que a gente vê hoje, tudo bem, no Brasil a gente tem está tendo uma crise mais acentuada com Cultura e Saraiva por problema de gestão, incompetência desse pessoal, para não dizer outra coisa, né? Para não dizer... mas no mundo inteiro você vê a queda da venda em livraria física e renascimento de livraria de nicho, de bairro, né? Então, a coisa está pulverizada. As pessoas sabiam trabalhar grande rede, mainstream, e agora acabou, pulverizou, do mesmo jeito que pulveriza o streaming. 1000 canais, 1000 coisas para 1000 pessoas. Então, as coisas nunca mais vão ser como eram, né? O futuro nunca mais não vai ser mais como costumava ser. Então, a gente precisa aprender a se adaptar. Não é confortável. Os conservadores vão querer puxar para trás, só que o mundo anda para frente. O povo não morre. Não morre. Eu amo que a pergunta dela era como é que faz pra ser a gente? Já falou? Não, eu queria falar uma coisa que eu sinto muito também do privilégio, que eu acho que às vezes em algumas profissões, quando você tem que largar tudo pra tentar, e hoje não é todo mundo que tem esse dinheiro, né, que não consegue sustentar. Então, quando eu tinha 23 para 24, a minha mãe falou que se ela não pudesse também, eu teria que continuar na minha carreira, e eu não sei o que teria acontecido com o jornalista. Ou, sei lá, se você tem fez um plano de investimento. Foi o que eu fiz. Eu me preparei para ser agente. Uma boa poupança, investimento de tesouro de Natália Arcuri, essas coisas aí. Realmente, porque demora para ganhar dinheiro, vou te falar. Realmente leva... Ele é um investimento a longo prazo. Então é isso, eu me planejei para poder fazer isso. Ou seja, dizem que leva 5 anos para você ter muito ainda lucro. Não sei, então não você ainda não tem. Você tem, eu fiz uma reserva para poder aguentar, né? E é isso, você precisa investir, né? Porque até voltar
porque o ganho do agente é em cima dos ganhos do autor. Então demora. Ganha de 6 meses. 6 meses e até você publicar e até voltar. Então isso também é um fator um pouco limitante para novos agentes entrantes, né? Mas sempre é possível fazer Mas talvez a ideia do agente associado, que ele não precisa ter toda a estrutura, ele pode começar menor, porque ele pode... Talvez seja um modelo que ajude eu trabalho com a minha sócia, Thaísa Reis, cada uma tem a sua carteira. Eu não ganho em cima dos autores dela, ela não ganha em cima dos meus autores, mas a gente uniu forças para levar a empresa. Tudo que é da empresa, a gente resolve juntos. Tipo, vamos fazer projeto? Não vamos. Vamos fazer vender lá fora esse título? Não vamos. Em reunião a gente vai junto. Mas quando é para fechar, e tanto tem autores dela que eu nunca li o texto, assim, quando eu vou ler quando já está impresso ou está pronto. Que foi uma coisa que eu tive que aprender muito no início, é confiar em alguém. E realmente ela foi minha assistente por um ano, assim, nesse quesito de eu ensinar para ela como é que eu editava, o que eu fazia, como é que era um contrato, até finalmente ela fazer a carteira dela. Então, talvez eu acho que começando assim é muito bom, conversar com pessoas, né? Mas os Estados Unidos ele tem uma coisa de estágio que você não precisa pagar. Sim. Né? A reforma trabalhista aí, não sei como é que tá aprovada. Estamos aqui na frente. Será que eu posso ter um estagiário criança? Ai, rindo de nervoso. Eu queria que vocês contassem também pra gente um pouquinho como é que tá sendo a recepção das editoras, assim, se vocês têm sentido que tem aumentado mais. A Alessandra falou uma coisa que eu, né, da minha experiência eu falei, nossa, super entendi. Que é essa coisa de... É muito mais fácil para um editor, seja ele de qualquer porte, traduzir, porque a tradução tem tantas laudas, custa tanto, eu pago assim, pronto, acabou. Já sei o que aconteceu com esse livro anteriormente. Já conheço toda a história, se bobear, eu compro a capa junto, né? Pago lá o adiantamento que é de X dólares, euros, não importa. Por isso que a gente tem a impressão que vende mais gringo no nosso mercado do que nacional. Sim. Mas na verdade... Para eles é a mesma coisa. Quantos autores do país deles também foram recusados e o editor teve que procurar. A gente já pega o editor estrangeiro geralmente sabendo o número de vendas dele e o impacto que ele causa. Porque assim, não parece, né? Mas o mercado editorial é um mercado de risco. Isso aqui é um cassino, né? E é muito mais de risco do que qualquer mercado de ação, de investimento. O editor banca, na verdade, tudo, né? Banca, ele financia toda a produção, depois ele vai vender e ele nunca tem certeza do que vai acontecer. Mesmo com livros já publicados que você está fazendo tradução, tudo bem que foi bem lá fora, mas aqui pode não acontecer. Então, é risco. O que sempre um editor vai fazer é tentar minimizar o risco. Por isso que às vezes você opta por um livro estrangeiro que você já sabe o que aconteceu, do que um inédito, ou um inédito de um autor conhecido, ou um inédito de um autor inédito que você não tem noção. Então, o que os autores precisam e que a gente, como agente, busca é minimizar o risco pro editor, né? Então, tentar que aquele investimento tenha alguma coisa que possa ter algum sinal aí que aquilo vai funcionar, né? E como é que é a relação assim com a editora? Em geral tem essa coisa mais deles trazerem o tema da vaca voadora, olha, eu quero a vaca voadora, se vira aí, me arranja uma vaca voadora? Ou tem também o espaço de falar, olha, eu encontrei isso aqui não é vaca voadora, isso aqui é outro assunto, mas eu acredito e eu queria que você conhecesse. É mais prospectivo ou eles mais recebem? Tem aumentado a procura, porque assim, imagino que mais fácil ainda do que traduzir é receber um livro que tem um agente dizendo que está pronto, que já editou, inclusive. Você pode até dar mais uma mexida, mas assim, o livro, na verdade, quando vem do agente, o agente é um filtro e é um curador também, né? Porque aí já te traz assim, poxa, já sabe que eu gosto, já vem o livro, eu sei que eu não vou ler, né, a abobrinha, aquele texto que está muito incipiente. Então, assim, como é que é a relação com as editoras? O que elas buscam no agente? Não, pela minha experiência, as duas coisas, tá? Às vezes, como é que fala? Encomenda, né?
Comendo a Vaca Voadora, às vezes Tem quase meio a meio, né? A editora tem gostado muito de coletânea. Sim, não, mas muitas vezes você chega e oferece, olha, eu tenho este projeto com este tema, com esta coisa. É por isso que é importante saber a linha editorial daquela empresa. Exato. Eu tenho que saber o que aquele editor publica e gosta. Porque eu não vou chegar com uma Vaca Voadora, foi o que eu te falei, né? Uma empresa que publica negócio. Exatamente. Só a não ser que a vaca seja alguma coisa commodity. Meu Deus, vou estar aumentando a minha história, né? Exato. Mas tem as duas coisas. Mas quando a gente oferece, a gente é muito assertivo. Eu sei que esse projeto aqui é a cara de fulano, é a cara de tal editora, né? Então você vai muito direcionado, né? Aliás, a gente já contrata, né, o autor, porque você sabe que aquele lá, isso aqui dá para publicar no Pensamento. Aí vai lá no Adilson e tenta vender para ele, né? Então é muito isso, porque se você sabe que não tem espaço ou não tem muito onde, né, publicar, se é que vai fazer uma publicação tradicional, não tem sentido, né? Assim, porque tem muita coisa também de pessoas que querem publicar, que é o que a gente chama de... tem um nome em inglês que é o vanity printing, né? Que é a publicação de verdade, é só da minha família, poxa, minha avó tinha aqui, não sei o quê. E isso é muito bom para você fazer em e-book ou para você fazer impressão sob demanda. E aí às vezes basta, ou o cara é palestrante, mas ele vai palestrar na igreja dele, ele quer um livro, vai precisar de 20 livros, não precisa ir para uma editora tradicional, né? E às vezes muita pessoa acha, como tem muita prestadora de serviço, né, que fala que é editora, mas não é, e cobra do autor, as pessoas acabam pagando coisas e nem sabe que não é assim que a impressão tradicional, a publicação tradicional funciona, né? Então, falta muita informação também, né? E aí esses 800 que você recebeu, que a gente recebe também, deve cair para 20% disso, de gente que realmente está interessado na carreira de autor, né? De você querer fazer um livro que vai, ou fazer vários livros, né? Não é uma coisa nem pontual, nem uma aventura ou nem uma coisa experimental, né? Porque isso é um negócio, a gente quer pessoas que realmente saibam tratar a carreira profissionalmente, né? Uma profissionalização. Poxa, eu não quero escrever um livro, eu quero ser um escritor, eu quero escrever Young Adult, como o Felipe, eu quero escrever sobre... eu sou um especialista em, sei lá, física quântica, né? Ou ficção científica. Acho também que a gente tem, como a gente, que foi uma coisa que até ali, enfim, aprender também a manter seu network com toda sinceridade. Se eu tenho alguém que tem 3 editoras querendo, eu acho que eu tenho que avisar as 3 editoras, eu como pessoa, de que as 3 estão querendo, as 3 me fizeram proposta. E nem sempre a proposta melhor, eu falo isso muito até em curso também. A melhor a mais alta, né? Que tem dinheiro. Exatamente. Às vezes... Porque isso acontece, né? Quando você tem um projeto, você sabe lá, 3 editoras que tem perfil, você oferece para as 3 editoras, se as 3 se interessarem, tradicionalmente o que se faz é um leilão. Não é um leilão que a gente abre assim, né, em assembleia como aqui, mas é quem tem a melhor oferta, quem dá a melhor oferta, que pode ser tanto financeira quanto de marketing, né, quanto de promoção, enfim, né. E às vezes é isso, nem sempre a melhor oferta de dinheiro, um adiantamento ou uma progressão de royalties é a melhor opção. Às vezes você tem um pacote, né? Às vezes um funcionário que faz diferença, ou vem um projeto de tour. Hoje tem. Da turnê, lembra que a gente fez? De tour, sim. De turnê, de lançamento e tal. Mas o que eu tava falando isso é porque eu acho que essa coisa do negócio também vem muito do feeling, assim. Quando eu vou vender pra você, eu tenho que... Eu não tenho que sair vendendo, eu tenho que realmente confiar que você vai fazer o melhor pela minha obra. Então, é dos dois jeitos. Tanto a pessoa vem com a gente com uma ideia, ou a gente chega pensando já naquela pessoa. Eu tô muito assim na pessoa, não é de Porque quando ela sai da empresa, eu faço assim... tipo, vou ter que conhecer um novo editor e saber o que ele gosta, né? É muito,
muito direcionado para o editor daquele selo, daquela... É complicado que é um mercado que mexe com dinheiro, mas todo mundo tem muito o seu subjetivo, o seu pessoal. Então, ele é delicado, né? E você tem uma criação artística também, né? Então, o autor se tranca, fala que não vai falar com ninguém, não quer para escrever dele. Eu recebo mensagens assim, poxa, hoje eu escrevi 6.000 palavras. Eu, que legal, e eu deletei 9.000. Não fez sentido na minha cabeça. A gente tem um deadline. O que está acontecendo? É isso, não, fica bem também. Faça engenharia, é o que eu falo. Olha, então eu vou abrir agora para a pergunta do pessoal, se alguém tem alguma... Eu tenho. Eu sou Mariana, tudo bem? Acompanho você bastante nas redes sociais, já assisti algumas aulas também com o Pedro. Tá faltando, meninas? Sobre essa questão eu tenho uma editora que trabalha com prestação de serviços editoriais dentro desses moldes. Eu sou bastante clara quando eu vou fechar com o autor, eu falo meu contrato de prestação de serviços. E o que eu percebo, eu estou no interior de São Paulo aqui, eu sou do Vale do Paraíba, eu tenho 2 autores, poucas coisas no meu catálogo que a gente trabalha em parcerias de contrato de edição mesmo. Eu já trabalhei em algumas editoras de porte nacional, assim, maiores. E o que eu percebo é que tem muita editora, prestadora de serviço editorial, brincando de editora comercial e enganando autores, assim, cobrando fortunas e dizendo, eu ponho um banner teu na Bienal, sabe? Eu te coloco na Amazon, aí você fica, grande coisa, né? E aí, nesse sentido, eu queria saber o que pode ser feito, né? De ensinar mesmo o escritor e de como que o agente literário entra nessa, meio que essa catequese do escritor. Olha, né? eu estou para lançar um curso. Verdade. Public post. Não, assim, é o único jeito que eu achei, porque a gente está na área da fake news, né? É uma coisa muito complicada, né? Não é da fake news não, porque sempre teve, mas a gente está na disseminação de informações em que é complicado o que é informação confiável do que não é, né? Então, assim, eu estou preparando cursos para poder passar informação confiável, principalmente para as pessoas que eu não estou conseguindo assimilar, atender, como agente, e eu não vou conseguir por um tempo. Eu estou meio no limite da minha capacidade de agenciamento também, e eu só vou crescer quando eu tiver realmente esse esquema dos agentes associados, e estou procurando pessoas capacitadas, que não é fácil. E vou começar a fazer uma série de postagens e colocar informação. Eu acho que o único jeito é a gente divulgar informação de qualidade para que as pessoas saibam como funciona. Porque o mercado editorial sempre foi um mercado obscuro, mas eu acho que isso a gente pode mudar, né? Eu acho que a gente sempre teve uma tradição, né? Sempre teve uma tradição, não. Os editores antigos eram aqueles caras mesmo, como a Priscila falou hoje, numa palestra do Felipe. Aquele cara que ficava fechado no castelo, escolhendo os livros, não sabe nem o que está acontecendo no mundo, e eu escolho do jeito que eu gosto, e o resto dane-se, né? Não adianta, né? As pessoas... Hoje você precisa ter informação. Então, por conta disso, o mercado editorial foi muito sempre hermético, obscuro, né? Ninguém sabe como publica um livro, como faz um livro, como chega num editor, como publica, enfim, né? A gente está aqui numa feira literária, pouca gente sabe o que faz hoje. Minha mãe não sabe, aquelas produções você fala, né? Não sei explicar pra mãe. Você vai em festa de família, vem a tia assim, como tá o blog? Olha o que aconteceu comigo. Tá ótimo o blog. Tá ótimo o blog. Muito lindo o blog. Mas o que você faz? Mesmo editora, as pessoas não sabem o que editor faz. Preparador, né? A profissão de preparador. Que preparador? Você prepara o quê, né? Não, você é editor, né? Mas você escreve livro? Não. Mas você revisa livro? Não. Mas você vende livro? Não. Mas o que você faz, né? Nossa, então imagina assim, mas por que ninguém lê nesse país? Aí eu fico assim... Jovem não lê, né? Gente, essa informação é de 25 anos atrás, né? É interessante você falar isso, que eu tive um caso, sei lá.
de que uma escritora entrou em contato com um autor meu, perguntando pra ele, você gosta da agência que você trabalha? E falou o nome. E aí ele falou assim, eu não trabalho com essa agência, eu trabalho aqui na página 7. Ela, não, porque eu fui fechar o contrato e a moça, a agente, me mandou o catálogo. E aí tinha o Rafael Dracon, que é um amigo meu, que eu sei que ele não tem agente. Tinha o Jim, foi com o Gianotti. Sim, eu me lembro disso. E aí o Jim me deu o contato da menina pra mim, ela veio conversar comigo. Aí eu falei pra ela, olha, eu não conheço essa empresa. Infelizmente, muitos desses autores que ela disse que trabalha, que bom que você foi perguntar, porque claramente é um golpe, e era um golpe, porque a pessoa estava cobrando 5 mil. Então, eu acho que é isso. Aí eu fiquei com isso na cabeça. Ou seja, eu vou conhecer uma empresa, deixa eu ver o catálogo dela, vou lá conversar com a pessoa. Manda assim pra gente mesmo. Eu recebo às vezes umas dúvidas assim. Eu posso falar com você rapidinho sobre um negócio de contrato? Aí se for algo que eu dê pra ajudar, eu acabo ajudando. E outra coisa, pesquisa o CNPJ. Eu conheço muita empresa que não tem CNPJ. Ou é o CNPJ de dentista, de não sei quem. Então, assim, eu sou a louca que vai na Receita Federal e fica antes de fechar um contrato. Gente, nossa, eu vou falar, tem muito paraquedista, muito maluco, que fala que é agente, que fala que é editor, que fala que é revisor. E foi ano passado ou ano retrasado que aquele stand da Bienal nem abriu? É um hype que está rolando na nossa profissão, né? Sim. Hype, é bonito você falar que é editor, agente literário. Justamente porque as pessoas não sabem. Ela fala assim, eu sou agente, eu vou negociar pra você me dar. Enche a pessoa de perguntas. Se você me quer, você vai ter que aguentar as minhas perguntas. Não, tem um contrato, gente. Entre o agente e o agenciado tem que ter um contrato. Né? Ali é uma prestação de serviço super claro, com que todas as cláusulas, né? Como é que é o que rege essa relação, né? Pelo amor de Deus. E imagina, tem 1000 casos de gente doida, né? É bem complicado. Uma pergunta para as duas e uma pergunta curtinha para a Alessandra Ruiz. Eu estou 16 anos no mercado, eu comecei fazendo um trabalho que tem pouco no Brasil, né? Que é scout e parecerista e depois fazer um pouco da curadoria do projeto junto com quem realmente ali trabalhava na empresa, porque eu fazia só uma prestação de serviço. E dentro de tudo isso acabei fazendo prestação de serviço para 2 editoras, meio com agente duplo, porque uma recusou, eu vendi o projeto para outra comprou, cresceu o projeto, quero saber quem é esse cara, e aí eu fui parar no Pensamento. Comecei na Aleph em 2003, né, com um projeto de ficção científica, e estou hoje na Pensamento como editor, né, que eu faço o processo de curadoria dos 4 selos, né, e da Pensamento, Putrix e Jangada, o selo de ficção que eu criei lá dentro junto com o diretor. E aí, assim, dentro de tudo isso, o que eu tenho reparado? A figura do scout é muito grande lá fora, né? Aqui no Brasil, isso não existe. No caso, né, então essa pergunta para as duas, depois para a Alessandra junto curtinho. Vocês sentem que essa questão toda de fazer essa filtragem e de passar para as editoras, para a gente não ter aqueles 800 e-mails, tal, com escrevi ficção científica, vocês, além de fazer o trabalho de agenciamento para o autor, é uma espécie de scout que cabe a gente chamar dessa maneira dentro do nosso mercado, já que é uma figura ausente no mercado editorial brasileiro? Essa seria, né? E a autoria assina sempre a autoria, é agência e estúdio, né? Porque o que eu percebo, o mercado está mudando muito dentro da questão de agenciamento literário. Nós temos aí os tradicionais, com as editoras tradicionais, que pensam em projeto, tiragem, preço, livraria, contrato. E, quer dizer, a questão do que a Alessandra Ruiz colocou como produção de conteúdo, né? Porque agência e estúdio, que eu acho uma coisa muito interessante. Então, vocês querem responder primeiro e depois essa sua curtinha. Eu só ia te falar que o scout é o objetivo da minha vida, tá? Eu quero um dia, sei lá, que a minha empresa vire uma startup que vale 2 bilhões no Vale do Silício. Eu já trabalhei com scout no Brasil. Compre um sítio em Alto Paraíso e vire scout. Esse é o meu objetivo. Eu já tive scout internacional para os meus livros, depois a gente dispensou essa figura porque assim, era muito caro. Todo mundo sabe o que é scout? É um olheiro.
É o olheiro, é o detetive, ele fica ali. É o olheiro de aquilo, futebol, faz- é o olheiro de modelo, é o olheiro de atriz, é o olheiro agora de autor. É né? quase como com o Hunter, mas na realidade ele está vendo ali, brifando o que você publica, fala, se eu mandar esses títulos aqui para Pensamento Cultrix, né, para o grupo editorial Pensamento, com aqueles 4 selos vai encaixar em algum lugar, eu vou vender aquele livro. Então, na verdade, assim, só para o Scout, Às vezes ele nem lê, ele lê. Hã? Ele chega a ler? Eu leio pra caramba. Não, o livro todo? Sim, assim. Às vezes pouco já tira, né? O trabalho do Scout é o seguinte, são os Scouts que a gente, com quem as editoras, grandes editoras trabalham no Brasil, funciona assim, são escritórios, geralmente ou norte-americanos, ou europeus, principalmente ingleses ou franceses, enfim, que ficam muito ligados a agências e editoras lá fora, para saber o que está saindo de super novidade para informar os seus clientes no resto do mundo, tá? Então, por exemplo, sei lá, a editora Pensamento contrata um scout nos Estados Unidos. Esse scout vai prospectar os títulos interessantes para Pensamento junto às editoras que lançam a mesma linha editorial da Pensamento, no caso esotérico, místico, né, Mind, Body, Spirit, ciências humanas, tal, catálogo tudo. Lá, né? Então são exatamente essas editoras. E aí eles vão ver o que está sendo lançado lá que interessa a Pensamento. Só que eles fazem um scout só para Pensamento, não adianta fazer para Pensamento para Presságio, por exemplo, porque vocês são concorrentes. Então, eles são pagos pela Pensamento. Só dos Estados Unidos. E só dos Estados Unidos. Para descobrir antes de todo mundo o que a gente quer. Exatamente. Né? E hoje, antigamente, você podia fazer um scout quando o livro era publicado lá fora. Hoje isso é muito tarde. Então é quando o livro é contratado pelo agente literário. Se um agente literário norte-americano contrata uma nova obra, um novo livro, é nesse ponto que o scout, isso assim, ou seja, é um scout estrangeiro para trazer para as editoras brasileiras. O trabalho que a gente faz não é muito um scout, mas funcionaria como pro nacional. Exatamente. Porque o que a gente faz é muito direcionado. Quando eu ofereço um livro para você ou para outra editora, eu sei que aquilo tem potencial, mas eu não estou fazendo exclusivamente para aquela editora. Sim. Mesmo porque pode gerar o leilão, né? O meu interesse é que aquele livro seja publicado. Então eu vou ver quem tem potencial para publicar, né? Mas é uma espécie, porque a gente leva exatamente porque como há essa figura, né? E assim, como tem surgido mais agências, eu mesmo estou com um livro fantástico que eu acabei de pegar agora, do Paulo Stuck, a filha do Reich, né? E quem passou foi o Felipe Colbert na hora que eu comecei a receber o material dele. Eu vi aquele livro, falei, isso aqui é a minha cara, eu filtrei, parei tudo, falei, puta, isso aqui funciona para o autor brasileiro quase como por essa questão. Eu parei tudo e falei, isso aqui eu vou passar na frente. Essa é a função essencial do agente, e geralmente é isso. Os projetos trazidos pelos agentes vão para cima da fila do editor. Exatamente. Porque já tem um filtro. Estou com 1.600 e tantos números, né, que você falou, de e-mails lá, do que a gente capta sozinho, com o nosso envio de originais, política de envio de originais. Me aparece o livro do Paulo Stuck com o Felipe Colbert. Na prática, o efeito do agente, né? Isso. Exatamente. Quando o agente envia para um editor, ele põe para cima da pilha, porque ele sabe que aquilo foi muito direcionado para você. Propósito bem feito, 9 páginas, tal, aquela coisa, li o livro, tudo editado bonitinho. E você sabe que aquele cara trabalhou direito. Então exatamente. O que eu ia falar, eu conheço talvez scouts informais, que são amigos meus que são leitores e gostam. Sim. E conhece muita coisa na internet. Eu tenho até o caso da Rai Tavares, que a Ana publicou na Galera Record. A Babi estava há 1 ano falando dela pra mim. Vai atrás da Rai Tavares. Essa menina faz muito sucesso na atividade, não sei o quê. E eu não tinha tempo na hora. E aí, juro, foi uma coisa tão impressionante. Quando eu mandei um e-mail pra ela em janeiro, a Ana tinha fechado com ela na Galera Record de dezembro. E eu fiquei assim, não! Então é um caso assim, não é uma scout, mas é uma pessoa que tá no meio e tá vendo. Agora ela também já me falou de uma história que tem K-pop, você vai fazer essa menina, olha só que essa menina, tá bom? Eu vou te escutar agora, eu prometo.
Então, mas eu acho que depois que a gente conseguir profissionalizar mais a parte da gente, tem que vir um scout, com certeza. E por enquanto faz esse meio que acaba funcionando como de alguma maneira, mesmo que não seja exclusiva. Você queria saber do estúdio? Exato. A parte do estúdio, quando eu eu acho muito moderno, assim, do que eu vi. Quando eu criei, eu já criei com essa intenção do desenvolvimento e da informação, ou seja, dos cursos e da qualificação, tanto do autor quanto do mercado editorial. Essa é a minha segunda intenção, e a primeira intenção. Então é isso. Vamos dominar o mundo, né? A gente serve, né? E é interessante esse negócio de plataforma, que eu vi a série do Good Omens na Amazon Prime, e apesar de ser New Game, eu não conhecia, não sei, na minha vida. E aí eu comprei o livro. Sim. Então, assim, eu entendo muito essa coisa da plataforma. Eu comprei o livro justamente porque eu vi a série. E agora... Você e uma galera. Sim, eu entrei no hype. Às vezes eu entro no hype, assim, tá todo mundo fazendo, tem que fazer também. Então, eu acho que a gente tem espaço para tudo. E nem por isso, não é só porque o autor vendeu os direitos dele pra TV, que eu acho que ele perdeu toda a pompa dele. Não, Rafael Dragão vai começar a vender muito mais agora por causa do Escolhido. Com certeza. Vai voltar a vender. Então, um retroalimenta o outro, um processo sistêmico, né? É isso, eu acho. Tá todo mundo congelando, foi mal. Mais perguntas? Não? Bom, então vou agradecer mais uma vez em nome da Casa Fantástica, a presença da Alessandra Ruiz da Guilhaga. Assim, pra gente que não, mesmo quem editou, né, que tem pouco conhecimento, pra mim foi uma aula, assim, condensada de muita informação que eu ainda vou processar. E também agradeço ao público. Um podcast chamado, mas é em inglês, pra quem fala inglês, é 88 Cups of Tea, que é uma moça que ela fez entrevista com muitas pessoas importantes do mercado editorial dos Estados Unidos, e ela entrevista vários agentes. Todos os agentes que ela entrevista, eu já escutei assim, mais de 10. A história é a mesma. Eu fazia biologia, eu fazia química, eu gostava de ler, de repente, assim. Então assim, eu comecei a ver assim, gente, todo mundo caiu nessa profissão meio que de paraquedas, sabe? Então é interessante realmente a gente debater e conversar e pesquisar sobre. Mas há um fio condutor que leva a isso, que eu já percebi, que eu já escutei essas coisas. São pessoas que de alguma maneira têm sede de conhecimento e gostam de captar e falar que máxima essa ideia, preciso propagar isso para algum lugar. Sim, concordo. São sempre pessoas assim. Sim, eu conheci uma pessoa que queria ser muito agente, mas ela não gostava de falar com ninguém e ela não queria ir em eventos, o quê? Da personalidade. Aí eu falei, olha, você tá perdendo uma grande coisa, porque se tem uma coisa que você tem que fazer ir nos lugares, Você é mais na falar com as metade do pessoas, entendeu? Na verdade é uma coisa meio dupla, porque tem horas que a gente tá na caverna lendo e editando e tem horas que você tá em cima da mesa falando. Não, eu trabalho em casa de pijama, eu fui 15 dias sem falar com ninguém, quando eu saio parece um pincher, eu fico assim, aí você cala a boca, sai falando. Você sabe completamente. Obrigada. Agradeço vocês. Eu vou onde tiver cachaça, pelo amor de Deus.